Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o nosso Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Através da nossa oração, da nossa fé, quero te convidar a você abrir todo o seu coração. Você abrir todo o seu coração para o nosso Senhor Jesus. Digno é o Senhor de todo louvor, digno é o Senhor de toda adoração, bendito é o nome do Senhor. Diga para Ele: Jesus, eu te amo. Diga para Ele: Jesus, eu não sei viver sem a Tua presença. Diga para Ele: Jesus, eu não sei viver sem o toque do Teu Espírito Santo. Jesus, o Senhor é tudo o que eu preciso, e eu estou aqui nesta manhã para declarar que eu preciso do Senhor, que eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, nós queremos preparar este ambiente espiritual para o Senhor descer. Queremos preparar este ambiente espiritual para o Senhor se manifestar aqui no nosso meio. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. Jesus, nós não sabemos o que é viver sem a Tua presença, sem o Teu auxílio, sem o Teu conselho. Digno é o Senhor de todos os louvores, de todas as adorações. Digno é o Senhor de ser adorado pelos Seus filhos. A Tua palavra vai declarar que todo aquele que vive, louve ao Senhor. Você que está aqui hoje, louve a Ele, adore a Ele. Busque a presença dEle, busque agora a glória dEle. A glória do Senhor vai recair sobre você e você sentirá o peso da glória de Deus. A glória do Senhor vai exaltar agora você para cima. O Senhor quer tirar você do raso. O Senhor quer colocar você no mais profundo da presença dEle. Bendito é o Teu nome, Jesus. Bendita é a Sua presença, Jesus. Te adoramos. Lutamos com armas da fé. Aleluia. E nada irá resistir enquanto adoramos. Sim, Jesus. Em meio às tribulações, Abre o seu coração para a presença dEle. o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, Teu trono acima estás, Teu nome imutável és. Aleluia. O inferno não prevaleceu, declare isso, e nada irá me impedir, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer e as cadeias irão se romper. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, Teu trono
que Ele é grande. Declare, Senhor, como um trovão impetuoso, assim a Tua presença, Senhor, que consome este lugar. Oh, vem Espírito Santo e toca sobre a Tua igreja, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Jesus, nós queremos abrir todo o coração para o Senhor entrar, Senhor. Queremos abrir todo o nosso pensamento para o Senhor acessar eles. O Senhor conhece cada uma destas pessoas, Jesus, que estão aqui conosco nesta manhã. O Senhor sabe o que cada uma está pensando, vivendo. Por isso hoje, Senhor, que o Senhor tenha liberdade de estar aqui no nosso meio. Por isso hoje que o Senhor tenha liberdade de caminhar aqui no nosso meio. Meus irmãos, convide o Senhor para estar no meio de vocês. Convide a presença dEle para estar caminhando no meio de vocês. Digam para a presença dEle: nós queremos acender, Senhor, o Espírito em nós. Nós queremos queimar novamente na sua presença, Jesus. Nós queremos acender novamente na sua presença, Jesus. Este mês é um mês diferente. Este mês é um mês de devoção, de adoração, de entrega. Ah, Jesus, nós queremos entregar tudo o que nós temos nas suas mãos. Jesus, nós queremos entregar tudo o que somos nas suas mãos. Jesus, é diante do Senhor que nós estamos hoje nos rendendo. Nós não estamos nos rendendo para homens, nós não estamos buscando este altar falso, mentiroso. Nós estamos buscando o teu altar, o átrio do Senhor. Nós buscamos o lugar de oferta, nós buscamos o lugar de entrega, de oferendas a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor para sempre. Continue adorando a Ele, para a glória do Senhor Jesus. Muralhas vão estremecer. Declare isso. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. A presença dEle está aqui conosco. Adore a Ele. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Levante as mãos para Ele, levante o seu rosto para Ele. Entregue a sua vida para o Senhor. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Sim, Jesus. Imutável é o teu nome, Senhor. Porque pelo teu nome, Senhor, todo joelho dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, Pai.
E é por isso, Senhor, que nesta manhã nós declaramos: só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, só o Senhor habita neste lugar, Senhor. Só o Senhor tem um lugar, meu Pai, de morada no coração desses que aqui estão, Senhor, e buscam a Tua presença, e buscam a Tua face. Entrega a tua vida ao Senhor, busque a Ele com fervor, com perseverança. Diga: Senhor, vem fluir sobre a minha vida, vem derramar o Teu Espírito sobre mim. Ah, Jesus, nós queremos ser cheios de Ti, Pai, cheios da Tua presença. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que a Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Declare isso, não somente com a tua boca, mas com o teu coração. Declare para Ele. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Somente em Ti, Jesus. E mesmo sem ver, eu posso crer que a Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. Toda a igreja louve ao Senhor agora. És minha, aleluia, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre um bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre um bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada
destra. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma destra. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia, Jesus. Continue adorando a Ele, continue louvando a Ele, continue falando com Ele. Jesus não te trouxe aqui nesta manhã em vão. Jesus não te trouxe aqui só por você estar aqui como um religioso. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, porque Ele quer fortalecer você. Ah, Jesus tem algo grande com você nesta manhã. Jesus tem algo poderoso com você nesta hora. Aleluia, Jesus. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Declare isso, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Declare isso. Declare isso, porque existe vida sobre você. Ah, o dono da vida, Ele está te alcançando nessa manhã. Sinta a presença dEle, sinta o toque dEle. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Ah, Jesus, quando o Senhor entrou, Pai, naquela cidade aonde, Senhor, já não mais havia esperança, porque Lázaro já estava morto, Senhor. Ali o Senhor veio, o Senhor disse, ei, Lázaro, saia para fora. E ainda o Senhor deu a ordem àqueles que estavam ali. Ele disse, vai e desatai-o, arranque dele toda a atadura, tudo aquilo que prendia ele naquele túmulo, arranque ele dali. Então hoje o Senhor, Ele está dizendo através da nossa vida, existe vida sobre a tua vida. Nesta manhã o Senhor está desatando, tirando ataduras que estavam te prendendo no cativeiro, que estavam te prendendo no túmulo. Talvez você não sentia mais nem mesmo o seu próprio corpo. Você não sabia mais o porquê que você existia, mas o Senhor está dizendo, existe vida aí. E sou eu o dono da vida, sou eu quem determina o tempo.
Sou eu quem determino sobre você o que é, o que há de ser. Então declare para o Senhor: existe vida aí. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia para o Senhor. Diga que Ele é glorioso, que Ele é santo. Diga que Ele é o seu Deus forte, o seu Deus poderoso. Diga para Ele: Jesus, é a tua presença, Jesus. Eu preciso tanto da tua presença. Eu preciso tanto do teu Espírito Santo, Jesus. A Bíblia declara que os últimos dias seriam difíceis, mas se nós permanecêssemos firmes, nós seríamos salvos. Jesus declara: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus, a tua presença tem nos sustentado, Senhor, por estes dias. A tua presença tem nos mantido de pé, Senhor, diante das nossas adversidades, diante das nossas dificuldades. O sofrimento do presente não se compara com a glória que está por vir. Eu não sei qual é a tua situação, o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas hoje eu não quero que você coloque problemas diante de Deus. Coloque a sua adoração, diga para Ele: te amo. Diga para Ele: te amo mais do que a minha própria vida. Diga para Ele: eu te amo assim como o Senhor me amou naquela cruz. Assim como o Senhor entregou a sua vida por mim, Jesus. Eu hoje quero entregar a vida pelo Senhor. Eu morro por causa do Senhor. Eu morro por causa da tua obra, do propósito. Jesus, o nosso coração queima quando o Senhor fala. O nosso coração queima quando o Senhor se aproxima de nós, Jesus. Ah, Senhor, aqui tem pessoas que estavam longe, distante. Aqui tem pessoas, Senhor, que precisam tanto do teu acolho, do teu aconchego, do teu afago. Eles precisam não de milagres, mas eles precisam da presença. Porque a presença, Senhor, nunca será substituída pelos presentes. Ah, a sua presença é suficiente em nós, Senhor. A sua presença é suficiente em nós, Senhor Jesus. Nós não queremos só presentes, nós queremos a presença. A presença do Senhor é a nossa força. A presença do Senhor é o nosso tesouro. A presença do Senhor tem sido a nossa riqueza, o nosso alimento todos os dias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você que fala em línguas na presença dEle. Edifica agora o seu corpo na presença do Senhor. Você que tem o batismo do Espírito Santo, você que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, busque agora o batismo do Espírito Santo para você se renovar. Busque agora o batismo do Espírito Santo para você ser renovado, renovada. Ah, Jesus, te adoramos. Ah, Jesus, te louvamos e te louvamos, meu Senhor Jesus. Te adoramos, meu Pai. Aleluia. Eu vou chegar, vou trabalhar, vou ressuscitar. Sim. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Levante as mãos comigo e diga desta forma: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, digo, meu coração nas suas mãos,
No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Existe vida em nós. Amém? Existe vida em nós. Glória a Deus. Jesus é bom. Pode sentar. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está aqui conosco nesta manhã, no nosso primeiro domingo de devoção. E nós vamos ter aí mais alguns domingos até chegar o domingo do nosso jejum das 6 horas da manhã até o término da reunião. Então, vai se preparando, vem, não falte nenhum domingo. O Senhor vai falar com você, vai usar você para a glória de Deus. Amém? Pega a sua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 15. Para a glória de Deus. João, capítulo 15. Essa semana foi uma semana de muita luta, muita dificuldade, espiritualmente falando. Fomos bastante provados esta semana. Passamos por muitas lutas espirituais e acredito que se eu passei também, a igreja também deve de ter passado. Porque foi uma semana difícil. Desde quarta-feira fiquei muito triste, muito. Fui acometido por uma tristeza, um desânimo, um cansaço espiritual. Não tinha forças de nada, não conseguia almoçar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E isso se estendeu até o dia de ontem. E ontem passou. Eu tenho uma intercessora na minha vida, além da minha esposa, mas eu tenho uma senhora que ela é a minha intercessora, chamada Cirlei, e ela tem intercedido por mim já há 2 anos. Então eu não ando só, não ando sozinho, tem alguém que ora por mim, além de muitos que estão aqui, mas eu tenho uma pessoa que eu falo com ela, converso com ela, e nós estamos numa campanha de oração. Terminamos 7 dias orando à meia-noite e agora iniciamos outra de 21 dias lendo o livro de João e orando 21 dias. Então tem sido desafiador se manter de pé, se manter firme. Não é fácil, é uma guerra, mas o Senhor, Ele está conosco, Ele está junto conosco. E esta semana também foi uma semana onde o Senhor me deu muitas palavras. Ontem o Senhor me deu 2 palavras e eu não sabia qual delas iria pregar, mas agora nós em oração e adorando, o Senhor falou para mim: fale sobre João 15:16. Eu tenho 3 palavras separadas, mas esta daqui eu acredito que vai falar muito conosco e é uma grande revelação. João 15, capítulo 15, versículo 16. Só fecha os seus olhos. Senhor, usa a tua palavra, fala com esta igreja, Jesus. A tua igreja precisa te ouvir. Assim como Josué, quando estava desanimado, te ouviu. O Senhor o animou quando a sua palavra chegou até ele. Anima o seu povo, Jesus. Fala com estas pessoas que estão aqui, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vou ler mais uma vez: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Diga glória a Deus. Não fostes vocês, Jesus disse para os discípulos, que me escolheram. Eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus está falando sobre a videira verdadeira, que é Ele, sobre o agricultor, que é o pai dele, e sobre as varas, os ramos, que são os seus discípulos. E aí ele diz: todo aquele que está em mim, este vai dar muito fruto. Porém, todo aquele que não estiver em mim vai perecer, vai morrer, vai começar a necrosar, vai começar a apodrecer. E sem estar junto da videira não tem como produzir frutos. E Jesus vai dando o seu discurso e ele vai falando. E aí João descreve que em uma parte do discurso de Jesus, Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês possam produzir frutos e o fruto de vocês venha a permanecer. E assim tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai no meu nome, o meu Pai vai dar a vocês, vai conceder a vocês. Na época de Jesus existia mestres, e Jesus era o mestre. Mestre é aquele que interpreta a lei, que julga a lei, os 10 mandamentos, a lei de Deus. E os mestres da época de Jesus, eles eram muito famosos, os fariseus. Tinha muitos mestres. Eles ensinavam a palavra de Deus, eles interpretavam a palavra de Deus, eles tinham conhecimento, eles eram famosos. Julgavam, interpretavam e sentenciavam através da palavra de Deus. Os fariseus faziam isso. E todo discípulo, quando ele queria o mestre, era ele quem escolhia. É muito interessante quando Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus está quebrando todo o protocolo da época de mestre, porque os discípulos escolhiam o seu mestre. Todo mestre ele era famoso, ele era inteligente, conhecedor, ele manifestava uma sabedoria grandiosa, e isso enchia os olhos de quem também queria ser mestre. O aluno, o discípulo, eles andavam de igreja em igreja, procurando um mestre que lhes agradasse. E era o discípulo quem escolhia o mestre. Aí vem o mestre, o verdadeiro mestre, aquele que conhece de fato a lei, e ele se levanta e ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, na época de Jesus, irmãos, existia homens que julgavam, interpretavam e sentenciavam a lei de Moisés. Eram homens que tinham um poder muito grande no território de Israel. Eles eram bem conhecidos na terra de Israel. É como hoje, os pastores de hoje, tem alguns pastores que se destacam mais, algumas igrejas que se destacam mais, e infelizmente algumas pessoas correm atrás deles. Elas escolhem o pastor que elas querem. Você consegue entender isso? Conforme maior a fama, maior o discurso, melhor o discurso, conforme maior o poder no território onde eles estão, tem pessoas que querem escolher o pastor ou o mestre. Na época, isso já vem desde a época de Jesus. Conforme mais o mestre ele era famoso, mais chamava a atenção dos discípulos. Os discípulos eram atraídos por isto.
Eles eram atraídos pela fama, pela reputação, pelos ensinamentos destes mestres. Eram os discípulos quem escolhiam o mestre mais famoso. Mas o que Jesus diz? Não foram vocês que me escolheram. Você entende isso? Não foram vocês, eu escolhi vocês. Irmãos, existem dois tipos de discípulo. O discípulo que frequenta a escola do mestre e o discípulo que mora na escola do mestre. Naquela época existia a escola de mestres, aonde tinha um professor que ensinava os seus alunos, mas existia dois tipos de discípulo. Um que ele só frequentava a escola para aprender e outro que morava dentro da escola. Quando eu fui militar do Exército Brasileiro, eu morava muito longe do Exército. Então eu tive que morar no Exército. E eu falava igual eles. Caminhava igual eles. Me comportava igual eles. Eu de fato era um militar. Eu tinha as mesmas gírias, os mesmos comportamentos, enquanto eu percebia que aqueles que só frequentavam, eles passavam o dia inteiro dentro do batalhão e na tarde eles iam embora, eles eram diferentes. Eles conheciam as leis do exército, mas eles não viviam como eu vivia porque morava dentro do exército. Muitos dormiam meia-noite. Eu 6h30, 7 horas já estava dormindo. Porque o exército desligava as luzes e eu tinha que dormir. Minha comida era regrada. Na hora certa onde ele servia, meu estômago doía. Eu tinha capricho com varrer folhas, manter banheiro. Já saía antes de escurecer, catava lenha, colocava na fornalha para esquentar água no chuveiro. Existem dois tipos de discípulo: o que frequenta a escola do mestre e aquele que mora na escola do mestre. O discípulo que frequenta a escola, ele só aprende do mestre. O mestre ensina e ele aprende. O discípulo que mora na escola do mestre, ele aprende o estilo de vida do mestre. Você consegue entender isso ou não? O frequentador aprende os ensinamentos, mas o morador aprende o estilo do mestre, o estilo de vida. E Jesus está declarando para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus está falando: vocês não vão frequentar a minha escola, vocês vão morar junto comigo. Eu não vou só ensinar vocês, vocês vão ver como eu como, como eu me visto, como eu durmo, como eu ando, e vocês vão pegar esta cultura e vão aplicar no dia a dia de vocês. Nunca serão maiores do que o mestre, mas serão bem parecidos com o mestre. O discípulo que frequenta a escola do mestre e o discípulo que aprende, o discípulo que mora na escola do mestre. O frequentador, ele aprende os ensinamentos. Ele só sabe os ensinos de Cristo. Tem muita gente que vem na igreja que só sabe os ensinos de Cristo. Não, eu sei o que está escrito. Eu sei onde está. Eu sei como é que funciona. Eu conheço o batismo. Eu sei o horário de ir para a igreja. Eu sei o momento de ler Bíblia. Eu sei a hora de louvor. Ele sabe os ensinamentos de Cristo. Ele sabe que tem que amar. Ele sabe que tem que perdoar. Ele sabe que tem que parar de mentir. Ele sabe que tem que parar de roubar. Ele sabe os ensinamentos. Este é o frequentador. Agora,
O morador da escola, ele aprende o estilo de vida de Jesus. Existe aquela pessoa que vem na igreja e ela é igreja só na igreja. Você consegue entender isso? Ela é igreja só na igreja, porque ela é só mais uma ou mais um frequentador. E existe aquele que é morador da igreja. Ele vem na igreja, sai da igreja, a igreja não sai dele. Ele vem na igreja, recebe a igreja e leva a igreja com ele. Ele não é igreja só na igreja, ele é igreja fora da igreja. O estilo de vida dele não é só levantar as mãos dentro da igreja, ele levanta as mãos dentro de casa, ele adora dentro de casa, ele ora. Ele não fica só dentro da igreja entregando palavras para um, entregando palavras para outro. Não, ele entrega isso dele no trabalho dele, na rua, no vizinho, na família. Ele é um morador da igreja. Ele tem os ensinamentos de Jesus, mas ele também tem a vida de Jesus. Ele vive igual Jesus. E Jesus estava chamando os discípulos não para serem frequentadores. Ele está dizendo, eu estou escolhendo vocês. Jesus está quebrando um estilo de vida e prática que os discípulos da época tinham. Eles saíam de escola em escola, procurando um mestre que agradasse a eles. Porque a cultura daquela época é, o discípulo escolhe o seu mestre. E Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, por isso eu escolho vocês. Jesus, ele batia de frente com os homens. Diga glória a Deus. E nós já vamos entender esse embate. Esse frente a frente. O discípulo de Jesus não escolhe Jesus. O discípulo de Jesus foi escolhido por Jesus. O discípulo de Jesus não frequenta Cristo. O discípulo de Jesus mora em Cristo. Ele mora em Cristo. Quem mora tem no seu dia a dia o estilo de vida de Cristo. Eu quero só recapitular. Na época de Jesus, os discípulos escolhiam o seu mestre. Jesus vem e fala, eu estou dizendo, vocês não vão me escolher, eu estou escolhendo você. Irmãos, era muito comum que o discípulo, ou que aquele que queria ser um discípulo de algum mestre, ele visitasse várias escolas para escolher o seu mestre. Aquele que mais lhe agradava era aquele que ele escolhia. Você consegue ver a intenção do coração desse discípulo? O que mais o agradava, ele falava, esse aqui me agradou mais, eu o seguirei. Este mestre me agradou mais, eu o seguirei. É muito perigoso você buscar agrado para você mesmo. Sabe o que é o bom do casamento? Sabe o que é bom do casamento? Que a pessoa com quem você casa, ela tem um monte de falhas que não te agradam. Esse é o bom do casamento. Porque se você fosse buscar alguém que te agradasse, não daria certo. Mas o fato de você suportar e ter que se obrigar a mudar por causa do outro demonstra o amor que você tem pela outra pessoa. Por isso que eu sempre falo, casamento e Deus é um propósito de Deus. E é muito engraçado que quando você vai suportando a outra pessoa e vai mudando por causa da outra pessoa,
você cada vez mais ama a outra pessoa. Cada vez mais você quer estar. E é mais engraçado ainda que mesmo você não gostando do jeito, dos trejeitos da outra pessoa, da forma da outra pessoa, você vai gostando dela. E mais engraçado ainda que você quer que ela mude, mas você acaba mudando por causa dela. Porque você começa a se apaixonar, amar, gostar, e diz, não, mas não consigo viver sem essa pessoa, não posso viver sem ela, então você vai mudando por causa dela. E Jesus estava declarando, vocês são acostumados a ir de escola em escola buscando alguém que agrade vocês. Mas eu tenho algo para te falar, Cristo não quer agradar você. Eu posso repetir isso de novo para você? Jesus não quer agradar você. Ele não vai mudar por causa de você. Você vai mudar por causa dele. Porque não é você que escolhe ele. É ele que te escolhe. Você pode andar de escola em escola buscando um mestre que te agrade. Você pode andar de lugar em lugar. Isso era muito comum na época de Jesus. Os discípulos iam de igreja em igreja, vou falar assim, nos nossos dias, atrás de mestres, visitavam várias escolas para escolher o seu mestre. Quem agradasse mais aquele discípulo, o discípulo escolhia aquele mestre. Mas em João, irmãos, 15:16, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus está falando, vocês estão acostumados a escolherem quem mais agrada a vocês. Vocês estão acostumados. No modelo de Jesus, ele não está preocupado em agradar os discípulos. A forma como Jesus trabalha com o discípulo é bem diferente da forma como um homem trabalha com outro homem. Jesus está olhando para os discípulos e está falando, não estou preocupado se você está se agradando comigo ou não. Porque eu não pedi para você me escolher. Pelo contrário, eu escolhi você. Então você vai se moldar segundo a minha escolha. Por isso que o título da minha palavra hoje é A Escolha de Jesus. Você consegue entender que Jesus te escolheu? E se ele te escolheu, não é para você querer mudar ele, é para você mudar por ele. Você muda por ele. Jesus tem que me agradar. O modelo de Jesus é não agradar discípulos. Não agrada o discípulo, Jesus está falando. Jesus escolhe alunos a quem ele vai treinar. Jesus escolhe alunos a quem ele vai treinar. Escuta isso daqui. Sabe por que Jesus não agrada discípulos? Porque nenhum discípulo tem alguma coisa a oferecer a Jesus. Diferente do mestre que é o homem, geralmente o mestre homem, ele vê alguma vantagem sobre o discípulo. O discípulo pode o sustentar, o discípulo pode o ajudar, o discípulo pode divulgar a sua fama. Um exemplo, se eu escolhesse o Renan, eu te escolho para você ser o meu discípulo. Só que você tem que me ajudar mensalmente, todos os meses. Porque eu vou pregar para você, vou ensinar você, vou ser o seu professor, então eu vou lhe cobrar isto. E tem mais, e quando você começar a praticar, fale para os outros, fui eu quem te ensinei. Assim ele vai divulgar a minha fama. Jesus olha para os discípulos e fala, eu não me importo muito se você se agrada de mim, se você não se agrada de mim.
Eu vou treinar você para que você saia e faça uma missão. Ele não vê no discípulo vantagens de lucro. Ele quer que o discípulo olhe para ele e veja: há lucro neste mestre. Ele está falando: eu não vou te oferecer nada, nem fama, nem reconhecimento, nem dinheiro, nem casas, nem nada. Eu não vou oferecer nada para você, você tem que entender isso. O chamado de ser um discípulo, a escolha de Deus para nós, ela vai contra os nossos desejos carnais. Todo método de Jesus incomoda os padrões dos homens. Todo método de Jesus incomoda os padrões dos homens. Há muito tempo atrás fui convidado por uma igreja para mim pastorear em uma grande igreja, naquela época. Me ofereceram um salário melhor, maior, e uma vida, diga-se de passagem, bem melhor, mais calma, mais tranquila. Não era uma igreja que nasceu ontem e hoje existe, era uma igreja que já era de anos, uma igreja bem formada, bem estruturada, que nos convidou para pastorear lá. Eu lembro que nós respondemos a seguinte resposta: nós não estamos aqui por causa do dinheiro. Nós não estamos aqui por causa do conforto. Nós não estamos aqui por causa de uma vida mansa ou tranquila. Nós estamos aqui porque Cristo escolheu nós para estarmos aqui. O método de Jesus incomoda os padrões dos homens. Irmãos, aceite a escolha de Jesus para a sua vida. Aceite. Se Ele escolheu você para você servi-lo, e aonde Jesus mandou você servir, sirva lá. Aceite o que Jesus propôs para você. Seja um ramo vivo e produza fruto para Ele. A única coisa que Deus quer de você é fruto. Só. E assim, tudo o que você pedir a Deus em nome de Jesus, Jesus vai te dar. Tudo que você pedir ao Senhor. Senhor, tem coisas aqui que não, sabe? Não sei. E daí? Não foi você que escolheu estar aqui hoje. Você entende isso ou não? Foi quem que escolheu? Foi Jesus. Pare de correr atrás de mestres procurando um que te agrade. Pare de ficar buscando o mais famoso, o mais perfeito, o mais eloquente, o mais sábio. Aceite a escolha que Jesus tem para você. Aceite a escolha que Jesus fez para você. É a escolha de Jesus, não a sua escolha. Ah, se eu pudesse escolher o meu chamado. Todo pastor, dificilmente você vai ver algum pastor, mas é raro, mas acontece. Mas a maioria dos pastores tem a mesma conversa. Eu não queria ser pastor. E eu vou mais fundo ainda. Eu não queria nem ser crente. Eu não queria entrar na igreja. O meu irmão, quando se vestia de paletó, gravata, entrava dentro do mercado, nós víamos ele, eu e a minha esposa falava, estava eu, a minha esposa e a minha sogra. E a minha esposa falava: um dia, como eu queria te ver assim. Eu gargalhava. Eu dizia: nunca. Eu não queria.
saber de igreja, não queria saber de Cristo. Só que a escolha não é minha. A escolha é dele. E tem algo muito forte na escolha de Jesus que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ele escolhe por você, mas ele não força você. Ele diz: você, Ramon, vai me servir. Um exemplo, tá? Você vai me servir, você vai me servir. Você pode resistir há algum tempo. Só que o chamado dele, a escolha dele é tão forte que você não consegue se desvincular. Isso atrai você cada vez mais, sabe? É uma saudade que você não consegue esquecer. Uma música do mundo não supre, uma bebida do mundo não supre, drogas não suprem, amizades importantes não suprem, nada supre. Você tem que cumprir com a escolha que ele fez para você. E a gente tem esta capacidade de fugir das escolhas de Jesus. Só que não por muito tempo. Jesus fala para Josué: Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu acho que é isto que faz a gente querer servir a Ele aonde Ele nos planta, aonde Ele nos enxerta. É isto que faz a gente querer cada vez mais. Sabe aquele ditado, peixe fora do aquário? Eu nunca vi porque ele morre. Eu me sinto um peixe fora do aquário. Em outras palavras, é uma pessoa morta, longe do chamado de Jesus. É uma pessoa sem vida, longe do chamado de Jesus. Porque a escolha de seguir a Jesus, a proposta de servi-lo, a proposta de ser treinado por Ele, não vem de homens, mas vem dele mesmo. Então Deus vai começar a trabalhar com todo o nosso orgulho. Imagina, irmãos, isso deveria de ser muito confrontador para os discípulos também. Porque imagina o discípulo, esse método dos mestres da época, ele era bem confrontador. Imagina você escolheu medicina, enfermagem? Deveria de ser muito confrontador. Um exemplo, a Júlia escolheu enfermagem. Está cursando hoje enfermagem, faculdade de enfermagem. Aí chega Jesus e fala: você não vai fazer aquilo que te agrada. Não, mas é que é um sonho e já veio lá do passado. Não, mas você não vai. Você vai, sei lá, você vai ser dona de uma farmácia. Não, mas eu não quero, eu quero estar no hospital, eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer injeção, tirar pressão, eu quero fazer ataduras. Não, mas não é. Aí o orgulho do discípulo vai se acabando. Porque Jesus está treinando o discípulo, preparando o discípulo para uma missão maior. Tem muita coisa que eu não queria fazer, mas eu me vejo com escolhas, mas ao mesmo tempo eu me vejo sem escolhas, porque o chamado é mais forte do que a minha vontade. A escolha de Jesus para a minha vida é mais forte do que aquilo que eu quero fazer. Você entende isso? É aquele negócio, eu hoje acordei com a cara torta. Não vou na igreja, não vou orar, não vou ler Bíblia, não vou cantar louvor. Aí você vai para o banheiro e está chorando dentro do banheiro. Porque é mais forte você orar, é mais forte você louvar, é mais forte. Não vou na igreja. O culto é 8 horas da manhã, 5 da manhã você está acordado, pleno domingo. Segunda-feira está caindo de sono. É mais forte aquilo que Jesus escolhe para o seu discípulo. Jesus quer treinar você. Diga glória a Deus, para que você produza fruto. Jesus quer que o seu fruto permaneça.
Jesus quer que quando você vier pedir a Deus, em o nome de Jesus, Deus te conceda aquilo que você pede a Ele. E isso é dado para o discípulo. Domingo passado nós falamos a respeito da autoridade espiritual e aí eu comentei, eu tenho autoridade espiritual de pedir o que eu quiser e vai ser dado. Isso é algo que Jesus põe no discípulo, mas não é o discípulo que está buscando o mestre que lhe agrada. É um discípulo que foi buscado pelo Senhor Jesus. A gente lê na Bíblia Jesus escolhendo os discípulos, sim ou não? Só que a gente não sabe a cultura da época. Imagina o escândalo que era um mestre parar diante de homens e começar a apontar o dedo. Pedro, André, Bartolomeu, Tiago, João, Natanael, Felipe, Judas Iscariotes, Judas. Imagina os mestres, você entende isso ou não? É como hoje, eu vou te dar um exemplo. Eu abri uma igreja, tá? E eu quero que você sirva na minha igreja. Eu quero que você venha para a minha igreja. E é essa cultura que eu vou comparar agora. Você já viu algum pastor abrir uma igreja e falar assim, ó, você tem que servir lá, você tem que ser lá, você tem que se batizar lá, você tem que ser dizimista lá. Foi isso que Jesus fez. Imagina o escândalo, imagina o confronto que Jesus arrumou, a briga que ele arrumou com os outros mestres. Porque eram as pessoas que escolhiam o seu mestre. Elas escolhiam, não, eu quero servir nessa igreja. Aí Jesus vem e fala, não, você vai servir na minha igreja. Vocês conseguem entender isso? Então Jesus arrumou desde o início do seu ministério brigas com os outros mestres. Além de uma que nem um mestre ou nem um discípulo, nem um mestre ouvia do seu discípulo assim, este ensina como quem tem autoridade. O único que recebia isso era o Senhor Jesus. As pessoas falavam para ele, ele fala como quem tem autoridade. Então quando ele falava, deixa tudo e segue-me, não tinha como dizer não. Você que está aqui hoje e largou muita coisa para servir Jesus, você não teve como falar, não quero. Saiu com autoridade o segue-me. Saiu com poder o segue-me. Você se viu, você tinha escolhas, diga glória a Deus, mas a escolha dele foi mais forte do que as suas escolhas. Eu posso ler para você de novo? Não fostes vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Ô Renan, fala assim, Renan, não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi você. É isso que Jesus está falando para cada uma de vocês, mulheres e homens que estão aqui. Cita o seu nome, Giovanni, não foi você que me escolheu. Isso é confrontador, é verdade ou não é? Eu posso te falar algo? Ninguém é nada aqui dentro. Ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Ele nos escolheu. E eu posso te falar algo ainda mais assustador, e nós não temos nada para oferecer a Ele, mesmo assim Ele nos escolhe. Isso é mais assustador ainda. Porque os discípulos que Jesus escolhe são aqueles que não podem ler nem a Torá, porque eles não sabem falar direito. Se eles fossem ler a Torá, eles poderiam pronunciar o nome de Deus errado, e esse era um crime na época de Jesus.
Isso era um crime. Jesus escolhe discípulos improváveis para treinar eles. Você que está aqui hoje, você é improvável, mas Jesus te escolheu e vai treinar você. Ele vai moldar você, vai transformar você, e você, em alguma hora, você vai começar a produzir fruto. E o seu fruto vai começar a permanecer. Não é aquele fruto que não permanece, é um fruto que permanece. Domingo passado nós falamos sobre a autoridade de Jesus e que a autoridade de Jesus, ela nos capacita no decorrer dos dias. O treinamento que Jesus vai te dar vai ser um treinamento de capacitação para que você possa produzir frutos. Irmãos, escuta o que eu estou te falando. Tira da tua mente, comigo não dá, eu não pode, não tem como ser eu. Sou uma pessoa cheia de trauma, sou uma pessoa que não consigo me comunicar com as pessoas, sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa medrosa, sou uma pessoa que não consigo dar ouvidos para os outros. E meu irmão, Jesus vai mudar você. Jesus vai transformar você, vai treinar você. Eu sou uma pessoa infiel, vai fazer você ser fiel. Eu sou uma pessoa dura, pastor, olha, não tem, a minha prepotência está lá em cima, o meu orgulho está lá em cima, o meu medo está lá em cima, a minha vergonha está lá em cima. Não se preocupa, Jesus está escolhendo você. Não tenho carro, não tenho bicicleta, estou usando o mesmo tênis toda hora. Não se preocupa. Jesus está escolhendo você. E a escolha dele para você é a melhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai mudar. Diga glória a Deus. Por causa dele. E ele não vai mudar por causa de você. E ele não mudando por causa de você e você mudando por causa dele, você vai amar ele cada vez mais. Ele não vai mudar, ele não vai te agradar. Vai ter dias que vai ser osso, vai ser difícil. E mesmo assim vai continuar sendo difícil. Nós entre pastores falamos: Senhor, me prova que eu vou provar para o Senhor que eu não sou amante do dinheiro. Me traga isso, me traga aquele outro. E a gente ora e sabe o que Jesus faz? Nada. E a gente muda por causa dele. E sabe que mudar pelo outro é transformador? Isso é transformador. Ontem nós estávamos no centro, no RPM, eu, o Obreiro, o Eric, o Johnny, né, a Cauane, a Rosana, a Obreira, a minha esposa. E nós estávamos lá com o grupo dos legendários, orando, abençoamos o comércio, abençoamos tudo aqui. E eu fui dar uma palavra e eu me emocionei, porque ali naquela praça ali, eu levei muitas vezes as minhas filhas ali para brincar. Eu vou te falar uma coisa, eu levava por obrigação. Obrigação de pai, mas eu não levava por amor. Ontem à noite, quando minha esposa veio da conferência de mulheres, foi com algumas mulheres aqui, ela sentou comigo e eu comecei a conversar com ela, fomos até meia-noite e pouco conversando, e eu disse algo assim: todas as vezes que Deus aproxima alguém perto de mim para mim mudar, eu aceito. Eu sei que é difícil, irmãos. E ontem eu dei uma palavra lá na roda, enquanto nós orávamos e cantávamos, eu falei, eu acho que o que mais foi difícil para mim em subir aquela montanha foi que a minha religiosidade foi muito confrontada. O meu orgulho foi muito confrontado. E o amor que eu tinha por mim e pelo dinheiro, misericórdia. Mas todas as vezes que Deus aproxima alguém para me ajudar a mudar, eu tenho que aceitar. E sabe o que Jesus está aproximando de você hoje? A escolha dele. Eu escolho você porque eu vou mudar você. E Deus vai colocar pessoas difíceis do seu lado.
Deus vai colocar pessoas comuns perto de você. Pessoas comuns, que você vai querer se igualar a elas e você vai falar assim: eu sou melhor. Essa pessoa é tão comum, mas eu sou melhor. E você vai ter que mudar, porque ela é comum demais. E Deus trabalha. Eu já contei aqui que quando eu tive inveja de um pastor amigo meu, que eu fui lá olhar, eu não queria ajudar ele de jeito nenhum na reunião dele, que a reunião dele estava crescendo mais que a minha, e aquele meu orgulho de falar assim: eu prego melhor, canto melhor, e as pessoas, elas te enchem o coração, elas falam: rapaz, você realmente é um excelente relojoarei, é essa palavra aí. Não, você é o cara. Você é a única pessoa que serve lá para aquela loja. Você é o cara, você faz todos os pares lá sozinho. Você sabe fazer todos os cílios. E você está além. Você é a missionária. E isso é muito perigoso, que a gente acredita nisso. A gente crê nisso. E as pessoas sempre chegaram para mim e falaram: sua pregação, olha, o pastor falou muito comigo hoje, hein? Aí de repente eu vejo um outro pastor que foi auxiliar junto comigo, a reunião dele, ele era gago. E a reunião dele enchia mais que a minha. Eu falei: não, eu sou o pastor que prego bem. Eu sou o pastor que as pessoas falam: pastor, o senhor falou exatamente o que eu estava precisando, o que eu estou vivendo, o que eu estou... E eu olhava ele pregar e falei: não acredito. Eu não acredito, não sabia nem cantar os louvores. Eles dividiam óculos, ele e a esposa. Aí, quando ela queria ler alguma coisa ali no computador, ela: me dá o óculos. Ele colocava o óculos e ela olhava ele: não, mas agora me dá que eu preciso ler a Bíblia. Eu pegava ali e lia. E eu fazia tudo sozinho, pegava o computador, pegava isso, pegava aquele outro, descia, fazia. Aí de repente eu vejo ele crescendo e a minha diminuindo. Eu falei: não aceito isso. Até um dia que Asaf fala, Salmo 73, que eu entrei no Santo dos Santos, que foi no culto dele, e sentei lá, e quando aquele homem falava, saía fogo da boca dele. Deus usa pessoas simples para nos moldar. Deus estava tirando de mim o orgulho, a prepotência, a inveja. Eu tive que levantar e chorar no banheiro e bater no peito dentro do banheiro e falava: Senhor, eu estou com inveja. Senhor, eu estou com inveja. Depois dali eu virei servo dele no culto. Sabe por quê? Porque não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Você pode falar isso ou não? Jesus te escolheu para te treinar. Ele vai treinar você. Você vai parar de andar de escola em escola procurando alguém que te agrade. Você vai parar de andar de escola em escola. Eu quero falar 4 vezes. Você vai parar de andar de escola em escola procurando alguém que te agrade. Você vai parar de andar de escola em escola procurando alguém que te agrade. Você vai parar de andar de escola em escola procurando alguém que te agrade. Você vai parar de andar de escola em escola procurando alguém que te agrade. Você vai mudar por causa dele. E você vai começar a produzir frutos e o teu ministério vai funcionar. E as coisas vão funcionar para você. E quando você entender que você é livre para escolher, mas que a escolha de Jesus é mais forte do que as tuas escolhas, você vai ser curado, curada. Você vai ser transformado, transformada. É muita loucura. É muita loucura. Diga glória a Deus.
Você pode falar comigo: Jesus me escolheu. Jesus me escolheu. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: não pode, que você é essa pessoa. Irmão, você vai ouvir muito isso das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão falar: não pode, que você é esta pessoa. Aí você vai responder assim: é porque Ele me escolheu. E o que mais vai assustar Deus não pergunta para ninguém quem Ele quer ou quem Ele pode escolher. E eu acho que isso que faz o que é escolhido permanecer de pé. Porque o que é escolhido não tem nada para oferecer. E se você tiver algo, eu já vou declarar aqui para você: você vai perder. Porque Deus vai escolher você sem nada. Você vai perder. Deus vai escolher você sem nada. Pedro tinha um barco e uma rede. Jesus disse: vem, Pedro. E o barco de Pedro ainda estava cheio. Jesus fez ele pescar 153 grandes peixes. E Pedro saiu de lá, deixou tudo lá e seguiu. Aí o que é mais doido é que Pedro pergunta para ele assim: mestre, nós deixamos tudo por causa de ti? Aí Jesus fala assim: não, vocês vão ganhar 100 vezes mais. Aí olha o que Jesus fala: mãe, irmãos, família. E lá na vida eterna vocês vão ganhar o galardão. No mundo que está por vir, vocês vão ganhar o galardão. Meu irmão, imagina esse Pedro olhando: mas eu tinha um barco. Você consegue entender isso ou não? Mas eu tinha 153 grandes peixes. Não vou ganhar 100 barcos a mais? Eu não vou ganhar mais 100 vezes 153? Jesus diz: não, você vai ganhar mães, você vai ganhar irmãos, você vai ganhar irmãs. Jesus está falando que você vai ganhar mais discípulos, assim como você. Mais pessoas como você estarão andando junto. E quando vier a minha glória, todos vocês estarão lá comigo. Porque o que Deus tem para te oferecer não é para a terra, é para o céu. E esqueça, irmão, esqueça. Deus não quer te dar nada terreno, Deus quer te dar algo do céu. Nada terreno. Nada terreno, nada. Tudo que Deus vai te dar vai ser coisas do céu. Você quer glória? Acabou. Você não vai ganhar glória. Você só vai ter glória para dar para Ele. Glória, a glória dele. Mas para você não. Ele não vai dividir a glória dele com você. Nem comigo, nem com ninguém. Todas as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim: o que Jesus fez na vida desta pessoa? É forte, né? Diga glória a Deus. É forte. Não foram vocês que me escolheram.
Na primeira crise que você passar, eles vão deixar você. Na primeira crise que você passar, eles vão te deixar. Mas Paulo entra dentro de uma cidade, é apedrejado e jogado quase morto fora de casa, fora da cidade. Sabe quem que estava em volta de Paulo? Os discípulos. E os discípulos se unem, dão as mãos e oram por Paulo. Paulo levanta curado, restaurado e volta a pregar o evangelho. Deus quer colocar pessoas perto de você que quem sabe não vão ter a condição que você imagina. Deus vai colocar pessoas perto de você que quem sabe não vão ter o carro que você imagina, a profissão que você imagina. Mas eu vou falar uma coisa para você: eles não vão deixar você, porque eles são discípulos. Lá na montanha, sabe o que mais? Minha esposa me fez uma pergunta na madrugada retrasada. Nós estávamos acordados e ela me perguntou assim: o que mais te mudou lá? Eu falei assim: olha, eu sou mais ágil e hábil do que a minha esposa e as minhas duas filhas. Eu caminho bem mais rápido do que elas, bem mais rápido. Lá, enquanto nós subíamos, tinha na nossa família uns 2 ou 3, né, que caminhavam devagar, irmãos. E eu sabia que eu poderia caminhar mais rápido, mas eles caminhavam muito devagar. E o que mais eu acho que me deixava bravo é que eu tinha que esperar eles. Só que no final de tudo, todos nós subimos juntos e descemos juntos. Todos nós subimos juntos. Eu aprendi uma coisa: não é quem chega lá primeiro. Eu já tinha entendido isso. Na verdade, eu já tinha lido isso, mas não tinha compreendido isso. Não é quem chega lá primeiro. Nós temos que chegar junto. Nós temos que chegar junto. E sabe que isso daqui é transformador para o teu casamento? Porque você é mais rápido que ela. Bem mais rápido que ela. Mas não é sobre quem chega lá, é os dois chegar juntos, né? Então muita coisa você vai ter que mudar. E cada vez que você mudar mais amor você vai sentir por ela. Você é mais rápido que ela. Mas não é sobre você chegar lá, é sobre os dois chegarem lá. Não é sobre você chegar lá. Os dois têm que chegar lá. Fecha as brechas. Não deixa nenhuma fresta, nenhuma brecha. Não. Fica de pé. Fecha os olhos. Jesus está escolhendo pessoas aqui hoje. Jesus está escolhendo pessoas aqui hoje. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome. Hoje, quando nós ceiarmos, você vai falar algo para Jesus: eu aceito a tua escolha. Eu aceito a tua escolha. Eu aceito. Jesus, eu quero ser o seu discípulo, a sua discípula. Pede para Ele te treinar. Quando você for bem treinado, treinada, você não vai falar foi o pastor Giovanni, você vai falar foi Jesus. Foi Jesus quem fez isso por mim. Os discípulos não falavam outra coisa a não ser é por Ele, para Ele
e que são todas as coisas. Hoje, quando você receber os elementos da Santa Ceia, você vai voltar à escolha que Deus te fez, te deu. E ainda que se você queira resistir, por pouco tempo você vai conseguir, porque a escolha, o chamado dele é mais forte do que a nossa escolha. Recebam aí onde vocês estão os elementos da Santa Ceia, e quando vocês receberem, vocês podem levantar para os céus, apresentarem a Deus e consagrarem. Consagrem ao Senhor. Consagrem o pão, o cálice, apresentem a Deus, apresentem ao Senhor Jesus agora. Obrigado, Jesus, pela escolha que o Senhor nos propôs. Obrigado, Jesus. Aqui no nosso meio tem muita gente que tem ministério grande. O seu ministério é grande. E o Senhor te escolheu mesmo na sua incapacidade. Eu lembro quando o Senhor me chamou, não tínhamos nada, não éramos ninguém. Nossa família não era referência. Não tínhamos profissão. Mas o Senhor vem nos treinando e nos conduzindo. O nosso fruto tem permanecido, porque não são nenhuma, nem duas, nem três pessoas que são alcançadas por aquilo que o Senhor Jesus, Ele faz e fez através de nós. O Senhor está te chamando hoje. Levanta para os céus o pão, o cálice, apresente a Jesus. Jesus, consagra este pão, venha virar o teu corpo, a tua carne. Consagra, Jesus, este cálice, venha virar o teu sangue. E todo aquele que comer e beber, receba os elementos da Santa Ceia, que é o teu corpo vivo. Que assim como os discípulos se reuniam, Senhor, para ceiar, nós também hoje assim o fazemos. Obrigado, Jesus. O Senhor tem nos dado graça por esses dias. Coma do pão aí onde você está agora, mastigue dele. Beba do cálice agora. Recebam a graça de Jesus sobre vocês. Agora você pode chorar na presença dele. Não precisa mais você segurar, pode chorar. Feche os seus olhos, chore, derrame a sua vida, derrame o seu coração. O Senhor te respondeu e tirou as suas dúvidas. O Senhor está te falando: eu te escolhi para você me servir. Ele te escolheu para você continuar servindo a Ele. Quem sabe você fez esta seguinte oração: eu quero uma prova. A prova é esta: Ele não vai mudar, mas nós vamos mudar por causa dele. Jesus, nós te adoramos, te amamos, te exaltamos. Que
Que os seus discípulos sejam discípulos frutíferos. Que os ministérios nesta igreja venham aparecer, crescer. Ah, Jesus, o Senhor está falando com pessoas aqui hoje, está falando para elas coisas de outras pessoas. E o Senhor está mandando eu falar a você, pode entrega aquilo que Ele está te falando. Fala aquilo que Ele está te falando. Não esconda. Porque se você esconder, cura não vai ser gerada em você, mas se você lançar, despejar, você será curado por Ele. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor para sempre. Oh, Jesus de Nazaré. Os 5 ministérios hão de fluir desta igreja. Sim, os 5 ministérios hão de fluir desta igreja. Ah, os profetas estão se levantando, os evangelistas, os pastores, os mestres. Sim, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, vai abrindo a nossa visão, vai fazendo os nossos olhos verem mais longe. Meus irmãos, nós estamos no ambiente espiritual. Aleluia. Comece a ver coisas que você não via. Comece a ouvir coisas que você não ouvia. Ah, Jesus está te dando dons nesta hora, o Espírito Santo. Ah, Jesus está entregando através do Espírito Santo dons que agradam ao Espírito Santo. Pessoas estão sendo visitadas nesta hora. Pessoas estão sendo visitadas nesta hora, agora. Ah, você verá que os seus frutos vão permanecer. O Senhor quer te dar uma autoridade, que tudo que você vier pedir no nome dEle, Deus venha te dar. Não fostes vós que escolhestes a mim. Oh, Jesus, pelo contrário, o Senhor nos escolheu. Levanta, Senhor. Nós temos uma cidade para ganhar, Jesus. Nós temos lares para restaurar, Jesus. Nós temos casamentos para recuperar, Jesus. Nós temos filhos para voltarem para casa, Jesus. Jesus, levanta aqui nesta igreja hoje, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor para sempre. Nós entregamos tudo nas suas mãos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Dona Marlene, vem contar o seu testemunho para nós aqui. O testemunho da Dona Marlene do Tidão. Em o nome de Jesus. Terça-feira, a Dona Marlene e o Tidão, não sabe, mas eu conto, tá? Ela está emocionada. Terça-feira eles vinham vindo para a igreja. Até já comentei deles dois aqui para algumas pessoas da fé, né? Eles vinham vindo e o Tidão passou mal na estrada. Para quem não sabe, o Tidão tem um problema, né? Mas fez uma cirurgia no coração e vinha vindo e quase Jesus levou ele. E aí ela não tinha celular e
na noite, vindo sozinha. Ele perdeu os sentidos caminhando e ele falou: pastor, olha, eu pensei que eu ia ir mesmo. Imagina o Tidão, quase, deve ter uns 2 metros de altura, Dona Marlene menor que eu. A solução é clamar a Jesus. Clamaram a Jesus no meio da estrada e o Senhor trouxe o Tidão novamente. Ele passou mal de vomitar na estrada. Então, mas o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor ouve o clamor. O Senhor ouve a súplica. O Senhor é fiel. Eu tinha muito medo de vir na igreja, tinha medo de cair. Mas não tenha medo de vir à igreja. Por causa de frio, por causa de calor, por causa de cansaço, venha para a igreja. Jesus vai te guardar, Jesus vai te libertar, vai te sustentar. E nesta data de hoje, o Tidão está aqui junto conosco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O velório foi cancelado. Glória a Deus. Deus é fiel. Tá? Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Fica firme aí. Eles estão muito novinhos ainda para... Passou. Jesus te sustentou. Orou. Mas também só Jesus para te levantar aí pelo teu tamanho, né? Nós lá não ia conseguir. Glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é fiel. Dia 17, os homens estejam aqui na igreja. Nós vamos realizar aquele culto para os homens, tá bom? É um culto onde a gente une a nossa fé aí dos homens. Então, convide os homens. Está convidado também, numa quinta-feira, está junto com a gente aqui. Esqueci o nome, Ramon. Ramon, esteja junto com a gente aqui, em nome de Jesus, nesta quinta-feira do dia 17, tá? A gente tem aquele comes e bebes, e a gente fica aqui comendo, e primeiro a gente louva, canta, tudo, é uma bênção de Deus, tá? Domingo que vem nós temos Santa Ceia, a nossa Santa Ceia oficial, todos os domingos temos, mas domingo que vem é a Santa Ceia oficial, domingo de devoção. Terça-feira nós estaremos aqui novamente, amém? Estaremos aqui novamente. Irmãos, nós temos um convite, né, do culto de amanhã, pode ser? No culto de amanhã. Amanhã nós não temos problema de você visitar outras igrejas, né? A gente não tem problema disso. Até porque nós somos uma igreja só. Amanhã à noite nós vamos fazer uma visita em uma igreja aqui, que um grande homem de Deus estará vindo aqui para a nossa região, chamado Luiz Hermínio. Ele é um homem de Deus. O Senhor usou ele para me destravar, e eu fiz algumas mentorias junto com ele, junto com alguns outros pastores também, me submeti a muita coisa, e amanhã eles vão estar em Parobé, se você deseja ir. 7h30 da noite será lá o culto. Então será um culto espiritual, um culto de palavra, né? Um culto muito abençoado, e você pode estar participando se você deseja ir. Vai para lá, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ir, para a glória de Deus. Eu queria ir lá lá em Santa Catarina, mas o Senhor, minha esposa disse, tu não foi, ele veio. Então eu vou ir lá participar e receber muita bênção dele, tá? Seja dizimista, seja ofertante, amém? Ajude a obra de Deus se manter de pé. Proporcione para outras pessoas aquilo que o Senhor está proporcionando aos senhores e às senhoras da igreja. Tá bom? O dízimo é um princípio. Tá? Ele abre portas para você, ele escancara portas para você. É ele que eu digo ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Então, ajude a obra de Deus a se manter de pé. Eu sei que é difícil nos dias atuais a gente conseguir abrir o coração por causa do dinheiro. Eu sei que é uma guerra, irmãos.
Não pense que quando eu me converti, hoje eu falo de dízimos, mas eu era difícil. O meu pastor um dia teve que me pegar e falar: escuta aqui, você serve e não dizima? E aí eu fiquei olhando para ele. Falei: vai lá, rapaz. Meu pastor ele não é como eu aqui, calmo. Não, ele era difícil. Vai lá, rapaz, pega esse envelope. Vai ser fiel, quer abençoar os outros. Aí eu tomei um choque naquela hora. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Crede nos vossos profetas e prosperareis. De lá para cá minha vida mudou muita coisa. O que eu vivo hoje é resultado de muitas ofertas e muitos dízimos. O que a gente vive hoje é resultado, sim. Nós plantamos muito, irmãos. Você não tem noção. A gente plantou muito, bastante. E a gente viu que dá resultado, a gente continua plantando ainda. Esse dia eu devolvi meu dízimo lá em casa, cheguei aqui na igreja, tinha um talão de luz. Aí, embaixo da porta. Cheguei, abri o talão de luz, estava zerado de novo. Diga glória a Deus. Estava zerado de novo. Jesus é bom, Jesus é fiel com a gente, repreende, tá? Fica de pé, deixa eu pedir o seu dízimo, sua oferta, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter aí alguns salgados, amém? Você pode ficar aí com a gente, tem alguns doces aí, coma junto com a gente, participe, né? Então as crianças já comeram já? Infelizmente, né? Não deu para vocês então. Não foi dessa vez. Mas será da próxima vez, em nome de Jesus. Terça-feira esteja aqui. Quem puder trazer aquela oferta de R$50 aqui, nesse envelope, para nos ajudar a pagar essa caixa de som, traga até domingo que vem, tá bom? Deus vai te abençoar também. Sexta-feira nós temos o futebol para os homens, tá? A gente está esperando o Cleiton lá, Cleiton. A gente está esperando. O nosso melhor jogador faltou. O pastor Cleiton. Faltou. No primeiro dia que foi jogar, o coração dele estava saltando para fora. Ele falou assim: pastor, eu quase ia pedir para o senhor orar. E eu falei: daí ia ser tu e eu orando um pelo outro, eu não aguentar mais correr. Mas é uma benção nossos momentos de comunhão, tá bom? Vamos lá, a gente marca ali o horário para todo mundo estar junto com a gente, tá bom? Levanta para os céus, seus dízimos, suas ofertas, se você vai fazer pelo seu aplicativo, vamos apresentar a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa Jesus, os dizimistas desta igreja, os ofertantes desta igreja. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso, poderoso, grande é o Senhor, meu Pai. Eu abençoo todos os dizimistas, os ofertantes, os colaboradores. Eu abençoo, Senhor Jesus, todos aqueles que vão ajudar, sustentar a Tua obra para a glória de Jesus. Sejam abençoados para a glória do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para o pastor Cláudio fazer a oração final para abençoar você, para você poder ir para casa, amém? Ele vai abençoar a sua vida em o nome de Jesus, tá bom? Antes de você vir deixar aqui, Ele vai te abençoar. Bom dia, Pai. Feche os olhos, coloca a mão sobre o coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto abençoado, por esta palavra, Senhor, e saber, meu Deus, que foi o Senhor quem nos escolheu. Que maravilhoso, meu Pai, saber disso, pois assim como diz também, Senhor, que desde o ventre da nossa mãe o Senhor tem nos escolhido. E se o Senhor nos escolheu, porque o Senhor tem projeto, propósito na nossa vida, Pai. Não foi por um acaso que nós nascemos, foi pelo um propósito, e foi porque o Senhor nos escolheu. Meu Deus, que o Senhor possa levar cada um em paz, em segurança, livrando e guardando, Senhor, de todo e qualquer mal, Senhor, guardando a entrada e a saída de cada um deles, desde já e para sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e glória a Deus. Pode vir, meus irmãos, suba aqui, vem deixar os seus dízimos, suas ofertas, vem ungir as suas mãos. Dá tempo de comer alguma coisa? Fica aí ainda para comer alguma coisa junto com a gente.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresce, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que